Na liturgia tradicional, como eu disse no início da missa, nós celebramos hoje a festa de Santa Rosa de Lima, a primeira santa da América do Sul e o grande tesouro nosso da América Latina. É uma das padroeiras da América Latina. Nós temos como padroeira Nossa Senhora de Guadalupe, que é Nossa Senhora quando apareceu no México, ao índio Juan Diego, e logo no início da colonização, e destaca essa figura de Rosa de Lima, que nasceu em 1586, em Lima, no Peru. Era filha de uma família de espanhóis, que tinha uma família que tinha uma certa quantidade de bens, mas que depois perdeu tudo. E Rosa, desde pequena, era uma menina muito bonita e muito elogiada, e ela se envergonhava muito pela sua beleza, e diz a história que ela muitas vezes colocava no rosto um pouco de pimenta para que não parecesse tão bonita, né? Mudar um pouco o seu aspecto. Desde pequena se destacava pela sua vida de oração, seu recolhimento, a sua união com Deus, humildade, obediência e castidade. Sua família ficou pobre e ela então foi trabalhar como empregada doméstica. Foi recebida numa família e lá, com pontualidade, com obediência, cumpria todas as suas obrigações de empregada doméstica, fazendo tudo aquilo que lhe mandavam. Isso, porém, não a afastou de Deus, pelo contrário, não deixava de fazer as suas orações, mantinha seu espírito de piedade, sobretudo um grande amor ao Santíssimo Sacramento. Depois ela não pôde ser religiosa, não foi freira, logo queriam casá-la e ela então resolveu entrar na Ordem de São Domingos, tinha como referência dela, como modelo, Santa Catarina de Sena, por isso entra na Ordem Terceira de São Domingos e decide não se casar. Fez o seu voto de castidade, decidiu não se casar, o que não era muito comum na época. Foi feito um quartinho para ela nos fundos do quintal e lá ela tinha uma espécie de eremitério. Trabalhava e lá se recolhia. Passou por muitas provações, muitas humilhações, muitos sofrimentos, mas oferecia tudo a Nosso Senhor. Colocava, às vezes, na sua cabeça uma coroa de espinhos para que mais se parecesse com Jesus, mais oferecesse, sim, os seus sacrifícios para Nosso Senhor. E dizia para Nosso Senhor que não tinha medo de provações, poderiam vir todos os sofrimentos, desde que nela aumentasse o amor a Ele. E assim acontecia, né? Morreu jovem, 30 para 31 anos, mas morreu com tanta fama de santidade que no dia das suas exéquias o povo disputava quem levaria o caixão para a sepultura. As exéquias foram feitas pelo próprio arcebispo de Lima, acompanhado por uma multidão. Depois de sepultada, muitos milagres aconteceram pelas visitas que se faziam a seu túmulo e pelos pedidos que se faziam da sua intercessão. Logo ela foi, depois de um processo canônico, de canonização normal, ela foi então declarada santa, foi canonizada. No mesmo século, 1660, 70, por aí, pelo Papa Clemente. O fato é que ela se destaca com a sua simplicidade, com a sua bondade, com a sua humildade e, sobretudo, com seu espírito de obediência e sacrifício, se destaca como uma grande santa e é colocada para nós como nossa padroeira, Santa Rosa. O nome dela original era Isabel e depois, pela sua beleza, começaram a chamar de Rosa. Seu rosto também era rosinha, né? E chamar de Rosa, e ela acrescentou o nome de Maria, né? E conhecida então
Santa Rosa de Lima. O Evangelho de hoje nos fala a parábola das 10 virgens, e Cristo conta 10 virgens, 5 prudentes e 5 eram insensatas. O que Jesus coloca como centralidade é o fato de uma festa de casamento. Elas foram convidadas para essa festa de casamento e deveriam esperar os noivos, os esposos, já virem para entrarem para a festa. Enquanto esperavam, começaram a cabecear de sono, porque houve uma demora dos esposos. O fato é que 5 tinham levado azeite de reserva e 5 não. E quando os noivos chegam, as que não tinham levado azeite de reserva começaram a ficar preocupadas, porque estavam acabando. E elas não poderiam entrar na festa com as mãos, com as lâmpadas apagadas, com as lâmpadas escuras. Assim é a nossa vida. Nós somos como essas jovens. Levamos lâmpadas acesas que são a nossa fé com as nossas obras. Jesus nos fala disso, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o que nos ilumina é a fé com as obras. Fé é o crer, é o responder sim a Deus, eu creio. E as obras devem acompanhar a fé, porque a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu dizer que creio, que tenho fé, mas não pratico. Por isso a fé vai acompanhada da esperança, que é a confiança em Deus, sobretudo, e vai acompanhada da caridade, na prática, as obras. Então, tenho que alimentar a minha fé? Sim, claro, mas a fé, ela tem que ser acompanhada das obras. A fé pode até ser viva, posso ter uma fé verdadeira, mas se ela não tem obras, ela não dá frutos. Por isso nosso Senhor diz, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Crer e não fazer, a fé fica sem frutos. Por isso é importante ter as boas obras. E essas lâmpadas acesas simbolizam exatamente isso, a fé com as boas obras. Mas elas precisam ser alimentadas. O óleo que alimenta é o óleo da oração, óleo dos sacramentos, óleo da meditação, o óleo da leitura espiritual. Quer dizer, a nossa fé, ela precisa ser alimentada. O mundo, com o seu vendaval, faz de tudo para tirar de nós a fé. E se nós não rezamos, se não buscamos os sacramentos, se não temos aquele encontro pessoal com Deus todos os dias, aos poucos a nossa fé vai diminuindo, a gente vai se enfraquecendo, vai esfriando, até chegar ao ponto de perder. Sobretudo a exposição que nós temos, nossa vida social, o encontro com pessoas, o mundo com tantas ideias, tantas informações, tantas coisas que tiram de nós o sentido do sobrenatural, o sentido de Deus, o sentido de vida eterna. Esse mundo materialista que dá mais valor ao dinheiro, ao consumo, às vaidades, ao poder, aos aplausos. Tudo isso nos puxa para baixo e vai tirando de nós a fé, se nós não temos cuidado. Então temos que alimentar sempre a nossa fé. Por que a igreja então coloca como mandamento ir à missa aos domingos? Hoje, por causa da pandemia, há uma dispensa em muitas dioceses, mas você pode substituir por outro dia. Por que a igreja faz isso? Exatamente para precisar alimentar a fé. Dando culto a Deus, nós alimentamos a nossa fé. Então, temos que ter cuidado, porque o inimigo da fé é o diabo, e procura arrancar de nós essa fé, esse óleo. E tirando esse óleo, a luz se apaga, nós ficamos na escuridão. Foi exatamente isso que aconteceu com aquelas 5 imprudentes. Não levaram óleo de reserva, perderam tudo, e quando o noivo chegou com a noiva, não puderam entrar na festa. Essa festa é o céu. Deus compara o céu a uma grande festa, a um grande banquete. Então nós temos que nos preparar para esse banquete, que é a vida eterna,
onde Deus nos serve, como disse Jesus, né? O Senhor os fará os servos sentar à mesa e passando por eles os servirá. Isso é o céu, comparado a um grande banquete, a uma grande festa, a uma grande alegria eterna, a paz eterna, a felicidade eterna, que nunca acaba, onde todas as lágrimas serão enxugadas, onde todas as dores e sofrimentos cessarão. Isso é o céu. Mas para entrar lá, temos que ter essas lâmpadas acesas. Então peçamos a nosso Senhor que nos dê a graça de nunca deixarmos nossa luz se apagar. E notem que é preciso estar sempre reabastecendo. Ninguém já está salvo, estamos a caminho de salvação. Por isso São Paulo dizia: quem está de pé, cuide que não caia. E Jesus nos chama a atenção: vigiai e orai, para não cair. Portanto, ninguém pode dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Tenho certeza que estou no caminho, tenho certeza que o Senhor quer me salvar e me dar todos os meios, eu quero ir, mas eu tenho que estar atento e sempre reabastecendo a minha vida espiritual. Então, que Nossa Senhora nos interceda por nós, com Santa Rosa de Lima, para que tenhamos sempre as nossas lâmpadas acesas, sempre reabastecendo, conforme nós estamos fazendo hoje, e assim sempre, para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos entrar com Ele para essa grande festa do céu. Amém.